Meus irmãos, vocês estão bem? Então, antes de se assentar, cumprimente 2 ou 3, a paz do Senhor, uma boa noite, Deus te abençoe. Isso, uns 2 ou 3 pelo menos. Glória a Deus. Depois de fazer isso, você pode estar assentado. Agradecidos, pode se assentar por gentileza. Agradecidos estamos com o nosso Deus uma vez mais pela bondade dele, pelo favor, pela graça, pela misericórdia, a oportunidade de nós estarmos reunidos, como disse muito bem o pastor Gilson, essa escola de aprendizado da palavra de Deus, crescimento no conhecimento e na graça que só há em Cristo Jesus. E vocês estão de parabéns, porque um tempo tão corrido, que é essa era pós-moderna que nós estamos vivendo, e você mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo fazendo os seus afazeres aí com a sua rotina, a sua vida, você conseguiu se organizar para estar aqui nesta escola e nesses dias tão abençoados. Obrigado. E Deus com certeza vai usar o conhecimento, vai usar a palavra ministrada, ensinada, liberada e que está sendo absorvida por você, para que aconteça algumas coisas, para que haja mais crescimento na sua vida, para que haja mais amadurecimento e para que eu e você, nós sejamos instrumentos melhores nas mãos do nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então olha para o lado e fala assim: parabéns, Deus te abençoe. Isso. Porque você veio, né? Sem você poderia ter o melhor professor aqui, a melhor professora aqui, e não ia fazer sentido, mas você... Quantos aqui vieram todos os dias, não falharam nenhum, de segunda até hoje? Levanta a mão assim, olha aí, ó. Agora eu quero pedir um aplauso ao Senhor pela vida dessa gente aí, corajosa, organizada. Deus abençoe. Glória a Deus. E você que não pôde vir todos os dias, você com certeza vai ter próximas oportunidades de estar aqui em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, né, de poder também compartilhar um pouquinho nessa escola bíblica. Obrigado, pastor Gilson, pelo convite. Obrigado, pastor Antônio, meu pastor, né, que sempre está nos orientando, está sempre nos abençoando. E eu quero, antes de nós entrarmos aqui no assunto, pedir um favorzinho para o pastor Antônio chegar aqui, só um pouquinho. E eu quero, enquanto ele vem aqui, agradecer a Deus pela vida dele. E a gente não pôde estar aqui, pastor Antônio, no dia do seu aniversário, o dia que a igreja, que o ministério celebrou, aí comemorou os 8.1, né? Motor com 8.1 é forte demais, né? 18 anos. 18 de trás para frente, né? A gente não pôde estar juntos, porém a gente esteve orando pela sua vida lá, e a igreja lá ama muito o Senhor, né? Todos os irmãos, aqueles de mais perto ali dentro do país, outros de longe, sempre estão ali parabenizando. Teve muitos parabéns que nem deu tempo de mostrar para o senhor ainda, que a gente recebeu através de mensagens aqui. E eu quero também passar às suas mãos uma lembrança que foi entregue para a gente, confiado para a gente entregar para o senhor, dado pelos nossos irmãos da MSBN lá dos Estados Unidos. Parabéns, Deus abençoe em nome de Jesus, que o Senhor continue sendo essa bênção que o Senhor é para nós sempre, viu? Muito obrigado. Aproveitar e também nós lembramos de muita gente, mas não lembramos da vice-prefeita que está entre nós durante todos esses dias. Ah, é verdade. Não, ela foi até mencionada, dá um aplauso ao Senhor pela vida dela. Ela foi, acho que até mencionada aqui, né? Já, mas eu creio que é importante, pastor Antônio, lembrar, porque hoje eu fui convidado para estar num podcast aqui numa rádio da cidade, e antes da programação, e durante e depois, a pessoa que estava ali, ele, até não sei se ele está por aqui, o professor que me convidou ali, amanhã ele disse que vai estar aqui no culto pela manhã, e ele estava muito impactado até hoje, ele acompanhou todo o processo, pelo milagre de Deus na vida
né, da nossa cidade, vamos dizer assim, né? O que Deus fez na vida do Baitala e da Rosângela foi realmente um milagre, né, para todos aqueles que acompanharam, e isso é motivo de alegria, de glorificação a Deus, irmãos. É um tempo que nós... Não, agora não, isso é depois. Depois. É um tempo de milagres, é um tempo de bênção. E se a gente olhar isso com os olhos espirituais, como a gente deve ser, nós somos a voz profética de Deus na terra. A igreja local é a esperança do mundo. A esperança não é um governo assim, não, é a igreja. E quando nós temos gente que teme a Deus, que serve a Deus, em posições na cidade, em posições de autoridade, em posições de governo, é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque a possibilidade das coisas caminharem melhor para a glória de Deus é muito maior. Então a gente precisa, inclusive, nós temos uma jornada longa ainda de amadurecimento, né? Porque às vezes quando fala nas questões, a gente ensina da glória a Deus, aleluia. Eu estou falando aqui de salvação, que coisa boa. Pastor Jorge está falando de arrebatamento da igreja, de escatologia. O outro veio aqui, falou de um tema tão precioso, tão maravilhoso, sobre os profetas maiores, né? Eu escutei aqui o pastor Zedequias dando uma classe aqui sobre profetas maiores, com muita riqueza. O pastor Aurir veio aqui falar de empreendedorismo, né? E às vezes quando ele entrava em alguns pontos assim, você já via, porque a gente está acostumado à igreja, a gente está acostumado a pregar, a gente está acostumado a falar, ensinar, a gente sente o que você está sentindo. E a gente sente quando as pessoas estão com o coração aberto, eu pelo menos sou assim, o quanto estão com o coração fechado. Quando liberam a palavra aqui, você percebe que as pessoas a gente precisa ser que nem os irmãos de Bereia, analisar a luz da palavra de Deus. Nós somos o povo de Deus na terra, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, liberto. Se tem alguém na sociedade que vai dizer como as coisas têm que ser, é o povo de Deus, que é cabeça e não cauda. Você foi colocado como referência para a glória do nome de Jesus. Aonde você estiver, o reino de Deus vai estar sendo representado, amado. O nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai ser honrado onde você estiver. Meia dúzia já entendeu, tá bom para mim. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, querido, isso é motivo da gente colocar nossa mente para pensar o que Deus está fazendo nesse tempo na nossa nação, por exemplo. É a melhor e maior oportunidade de pregar a palavra, de evangelizar e de ganhar almas para o reino de Deus. Em todos os tempos, em todas as eras, o Senhor teve os seus representantes, o seu remanescente na terra. Deus se revelou ao homem de diversas maneiras. E nos últimos 2000 e poucos anos aí, né, nós temos a palavra de Deus revelada, nós temos a graça de Deus estabelecida através de Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Nós não vemos mais por símbolos, por tipo, por nada disso, não. Nós temos agora a palavra revelada, a graça de Deus, o Espírito Santo entre nós, que se move. Cada um aqui poderia dar um testemunho do que Deus já fez na sua família, na sua casa, o que você já viu, os teus olhos já viram. Quantos aqui já viram milagres acontecer? Deixa eu ver. Olha quanta gente já viu um milagre. Quantos aqui já receberam algo que você registra como um milagre de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Nós não estamos vivendo um evangelho teórico, não, nós vivemos a prática do evangelho, da palavra de Deus, querido. Então, isso é interessante para a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa abrir o nosso coração nesse tempo e saber que nós somos luz do mundo e sal da terra de fato nesse tempo, para a glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós estamos muito alegres com tudo isso que Deus tem feito, e eu começo a olhar essas coisas assim, e eu começo já a ver o que vai acontecer, tentar ver o que vai acontecer para frente à luz da palavra de Deus, né? E é maravilhoso, um tempo de luta, de guerra, de rumores de guerra, de tribulação, de perseguições. Eu falei para vocês aqui, o povo mais perseguido hoje na terra chama-se cristãos, sabia disso? E nós estamos aqui com liberdade, as portas estão abertas, não tem segurança. Eu, pastor Antônio, e mais 4 obreiros, nós estivemos no Paquistão e na Índia. Na Índia não foi necessário, mas no Paquistão nós tivemos 3 seguranças armados com a gente todo o tempo. E chegou um momento que eu disse para o pastor, o nosso pastor Zubulo, que é o nosso pastor, eu falei, pastor, eu estou incomodado com isso, libera esse senhor. Ele falou, pastor, a segurança de vocês aqui é responsabilidade nossa, vocês são nossos visitantes, vocês estão correndo risco de vida aqui real.
Nós saímos da casa dele e a nossa van estava parada, e era um momento de oração, de celebração, dos muçulmanos, o nosso motorista muçulmano, inclusive, e nós chegamos, o motorista tinha ido orar numa mesquita. Ele tinha ido orar numa mesquita, e o carro estava trancado. E nós chegamos, e o pessoal estava saindo de uma madrasta ali, né, de uma mesquita ali, e a gente estava observando assim, eles começaram a olhar, porque só de olhar, irmão, já sabe. O lugar não tem como você ser agente secreto nesse tempo, não. Onde você chegar, alguém vai ver que tem alguma coisa diferente de você. A luz de Deus brilha através de você. Tem algo de Deus aí que as pessoas vão ver. Você não precisou nem falar. E aí ele ficou incomodado, pastor Antônio, lembra? Ele falou, vamos voltar para casa. Eu falei, não, pastor, vamos ficar aqui. Ele falou, pastor, vamos voltar para dentro de casa. Nós tínhamos que voltar, entrar, fechar a porta, ele ligar para o motorista voltar, abrir a van, a gente entrar na van e a gente se dirigir para um outro lugar. Nós chegamos em um lugar onde estava um templo quase já terminado, um jovem pastor, ele falou assim, ó, vocês estão vendo aqui, é o último limite onde eu posso construir um lugar como esse. Ali, ó, se a gente construir ali, ó, tudo é derrubado, queimado e todos que se declararem cristãos são mortos. Nós estamos aqui num lugar com liberdade, com Bíblia, com ensinamento, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode engrandecer o Senhor, pode dançar aqui que nem o pastor Cláudio, pode tocar, pode representar, tudo para a glória de Deus. Amém? Foi outro lugar, né? Então, queridos, olha, é importante eu estou pensando com vocês aqui um pouquinho na salvação em termos mais práticos. Então, eu gostaria que a gente continuasse falando um pouquinho na tua apostila, na página 35, e tem aí uma projeção que diz a natureza da salvação. Se puder colocar para a gente, por favor, a natureza da salvação. Nós vamos ver em toda a Bíblia. Toda a Bíblia vai estar focada, direcionada para que haja essa conversão do homem para Deus novamente, para que haja de novo a volta do homem para Deus. Coloca para mim aí a natureza da salvação, a natureza da salvação, a natureza da salvação, página 35, está aí? Aí diz o quê? A restauração do homem é um tema abordado em quantas partes da Bíblia? Toda parte da Bíblia. Deve estar sempre presente na pregação evangélica. A nossa pregação, por mais bonita, estruturada que seja, ela deve levar o nosso ouvinte à pessoa bendita de Jesus, o Salvador. Todo culto que nós fazemos, toda reunião que nós fazemos, e se é um momento de culto público, como nós chamamos, precisa ter a oportunidade para que alguém receba Jesus como Salvador. Muito embora eu disse ontem para vocês que fazer apelo é uma coisa que não é antiga, né? É uma coisa moderna, principalmente de levantar a mão, vir à frente, e não estou dizendo para mudar nada disso. É importantíssimo alguém manifestar publicamente que está recebendo Jesus como Senhor Salvador. Isso é importante, muito importante. Mas às vezes a gente faz algumas coisas e deixa de fazer outras, né? Mais importante do que o momento de alguém receber Jesus como Salvador é a questão, por exemplo, do discipulado bíblico. A gente hoje, nós temos um foco, por exemplo, e isso eu quero que você pense junto comigo. E se não tiver correto isso, depois o pastor Antônio vem aqui e corrige, né? No capítulo 8 de Atos, fala de um homem que... O capítulo 2, vamos no capítulo 2 primeiro. Ali teve o momento do Pentecostes, teve o momento da vinda do Espírito Santo, todos foram cheios. Houve um testemunho ali, a voz correu, porque cada um estava ouvindo falar na sua própria língua, das grandezas, das maravilhas de Deus. O povo se aglomerou, houve algumas perguntas, alguns questionamentos. O que está acontecendo? Essa era a pergunta. E alguns estavam arriscando dizer que eles estavam bêbados e tudo mais. De repente, o que a Bíblia diz? Que Pedro se coloca em pés e diz: varões irmãos, esses homens não estão bêbados, não estão embriagados. É o começo do dia ainda, 9 horas da manhã, ninguém bebeu, tocou em vinho. O que está aqui é o que disse o profeta Joel, diz Deus, nos últimos dias. E Pedro, a partir do profeta Joel, ele faz o quê? Ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a expor a palavra de Deus, porque o pecador não vai resistir à exposição da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque na exposição da palavra de Deus entra um agente maravilhoso chamado Espírito Santo, e o coração que está aberto para Deus, que está faminto e sedento, o Espírito Santo entra e é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Pedro vai expondo, e ele vai citando os salmos, ele vai citando a palavra, ele vai citando, e chega lá embaixo, você vai lendo o texto, o que acontece? A palavra, ela vai entrando tanto no coração das pessoas, que a gente vai fazer? Não precisa nem fazer o apelo,
Já veio de lá para cá. Você já viu, já teve pregação, você vê alguém sair de lá e correr e se jogar na frente do altar? Alguém já viu isso alguma vez ou não? Deixa eu ver. Alguém já viu. Talvez já aconteceu com você, você estava pregando, antes de concluir alguém já veio e correu. Por quê? A palavra entrou no coração. E o que nós faremos? Ele fala o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem é de arrependimento. E quando há o arrependimento, o que a Bíblia diz? Quantos foram batizados naquele dia? Quantos? Quase 3, não, tinha 120 lá no cenáculo. Na hora ali, quase 3 mil almas. Vamos arredondar para as 3 mil, quase 3 mil almas. Tá, e todos foram batizados naquele dia, segundo o texto. Quanto tempo teve da pregação de Pedro, da conversão, da pergunta das pessoas sincera, para responder a mensagem da salvação, até o batismo? Quanto tempo o discipulado teve? Nenhum. Porque qual que é o princípio do batismo? Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E eu não estou criticando o discipulado para o batismo, eu só estou dizendo que a gente não pode inverter o processo. A gente, às vezes, está discipulando uma pessoa, e acontece com a gente também, e ele faz uma classe de discipulado, 2, 3, e não quer batizar. Mas será que essa pessoa creu no Evangelho? Será que ele recebeu Jesus como Salvador de verdade? Porque o batismo é o testemunho público da fé, é a certidão de nascimento de quem nasceu de novo, é a entrada visível no reino de Deus, que é um reino invisível. Não é para salvar, é para quem já é salvo. Quem já é salvo está com vontade. Olha o capítulo 8. O Filipe que vai encontrar o eunuco, o ministro da fazenda, da rainha Candace, lá da Etiópia. Ele se aproxima do carro, vocês conhecem o texto, e está sendo lido sobre o profeta Isaías, ele faz a pergunta sincera, né? O Filipe é convidado agora para subir no carro, e ele explica a partir do texto que é sobre Jesus, e quando entra a mensagem do coração dele, o que ele faz? O ministro da fazenda da rainha Candace, o que ele faz? Ali tem água, para o carro ali, ele já quer ser batizado. Quanto tempo de discipulado teve para o batismo? Nenhum. Ele foi batizado imediatamente. O discipulado vai acontecer na caminhada, na sequência. O nosso problema, e eu estou me incluindo, é que a pessoa converte, aceita Jesus, e ele vem, senta aqui, e nenhum de nós encosta nele para caminhar com ele, porque discipulado é vida com vida. Olha o que Jesus fez, por exemplo. Nós temos problema, às vezes, de enviar uma pessoa, é neófito, é pouco tempo, e Paulo vai falar sobre isso lá na frente, e com toda a propriedade, isso está coerente, mas pensa um pouquinho comigo. Quanto tempo Jesus ficou discipulando seus discípulos? Pode falar, gente. 3 anos, não é isso? 3 anos na totalidade. 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente, no máximo. E olha a revolução que os apóstolos fizeram. Por que com 3 anos de ensino nós temos crente na igreja que está 10, 15, 20 anos e não ganha uma alma para Jesus? Quando é oferecido para ele ter uma oportunidade no reino, ele pensa que é um peso e não um privilégio. Será que como que a gente está vendo? E tudo isso para mim parte do princípio de como eu vejo a minha salvação. Se eu ver que a minha salvação é obrigação de Deus, eu vou achar que tudo que está fazendo aqui é peso para mim. Agora, se eu entender que eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, o perdido era eu fui encontrado por Jesus, a graça dele me alcançou, me limpou, me lavou, perdoou o meu pecado, os meus pecados, me posicionou diante de Deus, me deu um novo nome, uma nova identidade, agregou valor na minha vida, me colocou rumo para os céus. Tudo que aparecer para fazer, eu vou querer estar junto, fazendo, servindo, por gratidão ao meu Deus que me salvou. Então é nesse sentido que eu quero que você pense a sua salvação. Sair daqui dizendo, eu estou salvo, e essa pessoa que está me servindo agora aqui no posto, está abastecendo o meu carro, está salvo ou não está salvo? E essa pessoa que está me ajudando aqui, será que está salvo? Você tem Jesus? O nosso problema é que a gente chega fazendo o quê? Vamos para a minha igreja. E tem igrejas excelentes, hein? Essa aqui é uma delas. Eu chego lá na nossa igreja, quando vem um visitante, falo, gente, tem excelentes igrejas na cidade. Lá na nossa região ali tem umas 65, 70 igrejas brasileiras. Ali na Geórgia. Eu digo, olha, tem boas igrejas nessa cidade, essa aqui é a melhor. Eu sou o pastor da igreja, vou falar que é a pior? É melhor. Ué, se eu não achar melhor, quem vai achar? Tem muitas opções boas aí, mas se você quer considerar um lar espiritual, você está buscando, às vezes é um recém-chegado, uma pessoa que está ouvindo o evangelho, está querendo considerar uma comunidade de fé, para caminhar, para servir a Deus, para ser discipulado, para servir nos seus dons, chamados e talentos, eu digo, aqui é o melhor lugar. Agora, o problema é quando eu chego para a pessoa, em vez de eu chamar ele para Jesus, eu chamo para a igreja. A igreja não é o prédio, eu já falei para você ontem aqui.
Se tirar todos nós aqui, a gente mover ali no estacionamento, ou ali na praça, e a gente se reunir em torno do nome de Jesus, começar a adorar o Senhor, e cada um com seus dons, talentos, chamado, glorificar o nome de Deus, nós somos igreja. A igreja sou eu e você, transformado pelo poder de Jesus Cristo, vivendo o Evangelho a cada dia, amado. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a pessoa vai querer ir onde você vai. Ele vai falar: o que tem? Lá na escola, ele vai olhar e falar: o que tem? Lembra que eu contei para você, na minha primeira aula, de um professor que veio perguntar para mim o que era a verdade, ali na universidade? E aí eu falei para ele: você tem o texto. Jesus disse: eu sou o caminho. A verdade, professor, a verdade é Jesus. E ele fez assim, cara de muito cético na hora, assim, de muito intelectual, assim, né? E tudo mais. Mas passou uns dias, e ele era... Eu posso falar, ele já está... muito hipocondríaco, não vou citar o nome dele, muito hipocondríaco. Se você chegasse e falasse assim: eu estou com uma dor no braço direito, ele fala assim: que lugar que é? Aqui. Ele achava, ele fala: ih, está doendo também. Aí no outro dia, eu chegava: eu estou com a dor aqui. Ele fala: onde que é? Aqui. Ele sentia a dor no lugar hipocondríaco. Ele dava um prejuízo para esse plano de saúde aí grande. Mas teve um dia que ele me chamou numa sala e falou: você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Eu falei: orar por você? É, porque eu estou vendo a tua vida. Eu estou vendo do jeito que você caminha. Você chegou recém com a gente aqui. Como vai acontecendo as coisas para você aqui dentro? Vem aqui, nós vamos orar juntos. Eu vou apresentar para você, não é a minha igreja, que eu amo, que é maravilhosa. Eu vou apresentar para você a pessoa bendita de Jesus. E se eu apresentar Jesus para você, o Evangelho vai cair no seu coração, vai ter transformação na sua vida. Você vai querer, vai sentir necessidade de fazer parte do corpo de Cristo na terra. Essa turma que tem por aí: ah, não, eu posso congregar em casa. Não, a gente não precisa mais se reunir para congregar. Desculpa, não sabe o que é Evangelho. Não sabe o que é Evangelho. Evangelho pressupõe vida com vida. É isso aqui, ó. Os irmãos do primeiro século, está lá no texto, capítulo 2 de Atos, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, no ensino dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. No partir do pão. Não tinha necessidade entre eles. Sabe por quê? Porque ninguém vai precisar mandar. Você vai começar a identificar as necessidades, você vai ser instrumento, canal de Deus. Aí quando fala assim, você já pensa no recurso. Irmão, não pensa no recurso, pensa no propósito, no chamado e na visão, porque Deus patrocina os sonhos dele, Deus patrocina a visão que ele te dá, Deus patrocina o ministério que ele coloca nas tuas mãos, Deus patrocina tudo que ele coloca para você fazer. O recurso da parte dele já está pronto, ninguém vai pegar Deus de surpresa em nada. Sob essa perspectiva, a gente vai olhar a salvação, entendendo que desde Gênesis, quando Deus já falou que a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, seria esmagada, e esse vai ser o tema. Isaías 59,16, põe para mim o próximo aqui, olha Isaías 59,16, vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Maravilhou-se, ali é como se ficou assustado porque não houvesse quem pudesse fazer. Deus não achou por quem jurar, jurou pelo nome dele. Eu e você somos salvos não é pela nossa bondade. Eu já disse para você, porque você congrega mais, congrega menos, porque você dizima ou não dizima, porque você vai trabalhar. Não, isso tudo é resultado de crente já salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. A obra da salvação, toda ela é uma engenharia, é uma mecânica, desenvolvi um projeto todo que nasceu no próprio Deus, feita pelo próprio Deus, patrocinada pelo próprio Deus, executada por Jesus na cruz do Calvário e operada pelo Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Então o texto vai dizer que ele mesmo, pela justiça dele, o braço dele, que nos trouxe a salvação. E aí, pode colocar próximo, de quem procede a salvação? Quem que você acha? De quem que vem a salvação? Está aí, né? De quem procede a salvação? Está ali, ó, planejada por Deus, está na sua apostila, consumada por Jesus Cristo, Filho, operada pelo Espírito Santo. Qual é a participação do homem nessa estrutura da salvação, na criação ou na estruturação da salvação? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que eu falei para você que é presente. Salvação é presente, irmão. Salvação é presente da parte de Deus, todo elaborado por Deus. Eu só vou participar, e você já conhece o texto, respondendo pela fé. Quem pode salvar o homem? É a pergunta. Quem pode salvar o homem? Lucas 19:10, coloca para mim, por favor. Olha lá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia.
Quantos estavam perdidos aqui? Deixa eu ver, quantos estavam perdidos? Quantos acham que estavam perdidos? Deixa eu ver. Todo mundo, olha aí. Todo mundo estava perdido. Então nós fomos encontrados pela graça. Nós fomos encontrados pela graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa. Irmãos, e quando acontece esse processo, é uma coisa tão tremenda, que você vê cada mudança acontecer. E eu contei alguns testemunhos ontem aqui, e estou me lembrando de um que foi lá em Atlanta. Esse não foi no Oriente Médio, onde eu ouvi as pessoas relatando. Esse foi lá em Atlanta. Quando eu cheguei ali, o pastor Antônio me deu a incumbência, cuidar de uma família. E essa família, filhos de crentes, aqui no Brasil, lá do estado de Minas, pessoas, a mãe, dirigente de círculo de oração, o pai, obreiro na igreja, e os filhos foram para a América. Mas eles chegaram lá, em vez deles irem trabalhar, servir a Deus, aproveitar, toda a família entrou por um caminho, assim, os homens eram traficantes de drogas, desviados, traficantes de drogas, e as mulheres dançavam em boate. Eu não queria ganhar o que as outras irmãs ganham limpando casa todo dia, né? Você ganhar $1.000, $1.500, $2.000 numa noite, vai querer limpar uma casa para ganhar 50, 60, $100? Não queria nada disso. E o pastor Antônio, eu não conhecia, o pastor Antônio me apresentou um deles, falou, cuida desse pessoal. E eu me lembro que um dos irmãos que mudou ali, hoje mora aqui, em um lugar chamado Mari, né? O Marinho, que nós chamávamos, morou nessa casa um tempo, Campinho do Simão, ele está aqui, o Marinho morou numa casa que era muita gente morando, e eu falei, Mário, você vai morar ali, e ali é um campo missionário. O Mário, um moço muito crente mesmo, ele trabalhava demais, e até hoje não chegou uma pessoa lá para fazer o que o Mário fazia, até hoje, eu estou há 23 anos lá. Ele deixava todo o trabalho dele, ele corria, ele abria a igreja, ele organizava tudo, quando eu chegava estava tudo pronto, e ele só saía quando eu entrava no carro para ir embora. Mário, você não precisa fazer isso. Eu quero fazer. Por quê? Porque eu fui salvo por Jesus Cristo. É o jeito de eu dar gratidão ao meu Deus. E eu coloquei o Mário quis fugir dali. Falou, pastor, não, eu quero sair dali. Por quê, Mário? Não, o senhor não está entendendo como que é aquela casa. Falei, Mário, ali é o teu campo missionário. Você vai ficar ali dentro. E o Mário deu testemunho. Ali foi. Chegou um tempo, o Mário falou, pastor, agora acho que já deu, né? Eu falei, o Mário já tinha sofrido muito naquele lugar. Já, Mário. Aí ele mudou de lugar, muito obediente, mudou de lugar. E aqueles meninos estão por ali, só praticando coisas terríveis. Só coisas terríveis. Um dia terminou o culto, e nós morávamos longe da igreja, e eu indo com Priscila e as crianças, e aí um deles me chamou, atendi o telefone, pastor, olha, o senhor pode vir aqui, tem um aniversário em tal lugar, tem uma turma reunida aqui. Eu falei, quem está reunido aqui? Ah, pastor, aquele pessoal que trabalha aí, ele falava que era trabalho. Todo organizado, andava com um computador debaixo do braço, tudo, mas o trabalho dele era crime. O senhor pode vir aqui trazer uma palavra? Eu falei, não posso, Mário. Não, terminou o culto de sábado agora, amanhã tem culto de novo, eu estou com meus filhos pequenos aqui no carro, com a minha esposa, eu não posso. Marconi, né? Marconi. O Mário era o obreiro lá, o Marconi é esse traficante desviado. O senhor pode vir? Eu falei, não. Pastor, eu falei que o meu pastor, olha só, o meu pastor ia vir aqui, ia trazer uma palavra. Pastor, de quem vai ser a responsabilidade desse povo todo aqui, se eles morrerem sem Jesus, sem salvação? Eu falei, é tua. Ele falou, minha não, o senhor que é o pastor. Eu falei, Mário, eu não jantei ainda. Marconi, eu não jantei ainda. Tem comida aqui. Tudo que eu fui colocando de desculpa, ele foi respondendo e facilitando para mim chegar lá. Eu falei, mas eu preciso ir em casa e eu vou lá buscar o senhor. Eu falei, então tá bom. Deixei a Priscila e as crianças em casa e fui para lá. Eu fui brabo. Eu cheguei, me veio um texto na cabeça, eu sentei, gente, o cenário não dá para me descrever aqui por respeito a vocês, a situação daqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali dentro. Eu sentei num sofá e ele chegou, pessoal, vem aqui, chegou o meu pastor. Eu falei, Jesus, misericórdia. Sentei, e aí todos vieram, ficaram assim, e me veio um texto, o texto que veio na cabeça, eu citei o texto, e peguei e comecei a falar uma palavra dura, direta, mostrando que o inferno está lá esperando o pecador que não se arrepende, que vive na vida de pecado, e um ficava me encarando assim, e tal, e vai, daqui a pouco fiz uma oração, aí terminei, amém, falou, o senhor não vai comer? Não vou comer, eu quero ir embora. E aí quando eu fui saindo assim, me chamou
fortão que estava assim, o apelido, Cachorrão. O Cachorrão me chamou do lado, falou assim: ô seu pastor, vem aqui. Eu falei: pois não. Ele falou assim: ó, é o seguinte, eu fiquei encarando o senhor ali, olhando para o senhor, porque eu fui coroinha, e uma vez eu estava servindo, e quando eu estava servindo eu errei alguma coisa ali na hora da liturgia, e eu fui exposto publicamente, e eu saí pelo meio da igreja e falei: nunca mais eu vou ouvir nenhum padre nem um pastor, o próximo que eu ouvir não vai viver. Eu falei: ah, essa é a história. Ele: mas as palavras que o senhor falou aí, mexeu comigo. E ele estava com o olho cheio de lágrimas, mexeu comigo. Deus abençoe o senhor, obrigado pelo seu trabalho, por ter vindo aqui, viu? Aí o outro chamou ali, falou alguma coisa, e eu saí. Essa história é longa. Marconi começou a ir para os cultos, porque eu também chantageava ele para ir para a igreja, porque eu fui lá atender o aniversário dele lá, e um dia Deus me deu uma palavra para ele, pesada: o teu tempo está terminando, eu vou te vomitar da minha boca. E eu liguei para ele, nós estávamos indo para Bilox, no estado do Mississippi, atender uma congregação que era 6h30 para ir, 6h30 para voltar. E eu liguei para ele: o senhor está brincando comigo? Não estou brincando. Culto seguinte, ele estava na igreja, lá atrás, sentado, e na hora do chamado para o altar, eu disse: meu filho, o Espírito Santo está falando para mim que zerou o teu tempo agora. Ele abaixou a cabeça, a igreja em pé, uns 2, 3 minutos, ele veio, se ajoelhou, a igreja orou por ele, oramos por ele. Na segunda-feira veio falar comigo: o que eu faço? Eu disse: você tem que ir embora, você não pode continuar aqui. Não, pastor, não, eu não posso mesmo, porque aqui eu estou tão enrolado que eu vou morrer, pastor, se eu continuar aqui. Eu falei: eu sei, é por isso que a oração dos teus pais lá no Brasil estão sendo ouvida, a oração da igreja está sendo ouvida, e Deus está te dando a oportunidade. E ele não fechou aquela semana, ele foi embora naquela semana. Sabe o que aconteceu com ele? Ele chegou em Governador Valadares, casou com a filha de um pastor, hoje ele dirige uma congregação, é um pastor ali em Governador Valadares. Sabe o que é isso? O poder do evangelho, a salvação, é a transformação. Um daqueles traficantes que estava ali, se você for lá em Atlanta, o pastor Juliano foi em Atlanta, você viu o irmão Cassius no estacionamento ali, aquele fortão servindo ali? Aquele irmão que fica ali cuidando de tudo, atendendo tudo, é um daqueles traficantes que estavam ali, que hoje está servindo a Deus ali. Todos aqueles, os que não aceitaram Jesus, morreram, já foram embora. Só tem 2 caminhos para a gente, irmãos: ou nós vamos viver com o Senhor eternamente, ou nós vamos estar separados dele eternamente. Esse é o poder do evangelho. O Filho do homem, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus pode libertar o homem. A salvação, coloca para mim, a salvação é obtida pela graça de Deus ou por obras humanas? Está aqui a pergunta. O que vocês acham? A salvação é obtida pela graça de Deus ou por obras humanas? Essa classe está boa demais. Ponham a próxima para mim, por favor. Olha o que diz o texto: porque pela graça sois, por meio, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém... Não vem das obras, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém dentro do santuário aqui. Não se ache menor do que ninguém. E nem maior. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade. A gente possa viver nesse presente século justa, sóbria e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos remiu, aquele que nos comprou com bom preço, aquele que nos fez um povo seu, todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Mas nós precisamos entender que é a graça de Deus sobre nós. O nosso problema às vezes é que quando a gente recebe essa graça e a gente entende que nossos pecados estão perdoados por Cristo Jesus e os dons dele vêm sobre nós, a nossa tendência é da gente se achar melhor do que os outros, né? E quando a gente olha com o olhar de Cristo para as pessoas, e a salvação tem que operar na prática assim, se eu sair ali fora, eu disse para você, as pessoas que a gente vê na nossa comunidade, o nosso coração tem que se encher de graça, e além de graça, nosso coração, ele precisa se encher de compaixão, de misericórdia. E aí quando a gente vai buscar aqueles que ninguém quer, Deus dá para a gente aqueles que todos querem.
E foi isso que aconteceu com o pastor Choco lá em Chicago. Eu tive a oportunidade de estar ali. Uma igreja que em 18 anos saiu de 65 pessoas para 20 mil membros. Mas por quê? Porque a igreja é para o ferido, para o cansado, é o que está na palavra. Eles saíram pelas ruas, evangelizando as pessoas, falando do amor de Jesus, e não só pregando o evangelho, mas acompanhando as pessoas, e aí custa, irmãos. O discipulado custa. Custa para quem está discipulando, e custa para o discípulo também. Custa recurso, custa tempo. Quanto você está disposto a investir na salvação de alguém? Quanto eu estou disposto a investir na salvação de alguém? Nós temos as missões aí em quantos lugares, e às vezes, quando fala sobre essa situação, a gente diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas eu não tenho coragem de dar R$100 para que uma alma seja alcançada. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, você que entende esse princípio de ser grato a Deus, porque já é salvo por Jesus. Não é como disse o pastor que nos antecedeu aqui, não é os 10%, não, Deus é dono de tudo que você vai administrar, porque nós somos somente mordomos por um pequeno período de tempo nessa terra, e tudo que tivermos, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo é dele, para a glória dele. Aí vai ser uma bênção tão grande. Você vai ver pastores, quantos pastores de igreja que estão dirigindo a igreja estão aqui? Deixa eu ver, quantos que estão dirigentes de igreja? Olha aí, ó. Sabe o que vai acontecer na igreja que vocês estão liderando? Deus vai colocar pessoas que vão entender o que realmente é a salvação, e vão estar dispostos a servir, a cooperar, a contribuir, a colaborar. Eu profetizo que o Senhor vai mandar gente chave naquele lugar, gente com o coração aberto para fazer a diferença no bairro, na cidade, na vizinhança, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ter testemunho nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, querido, o texto está dizendo, porque nós somos feitura sua. Feitura de quem nós somos? De Deus. Criados em Cristo Jesus. Criados em quem? Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Nós precisamos parecer com Ele a cada dia. Para que tipo de obras? As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a gente não faz boas obras para ser salvo. Nós, como salvos, andamos nas boas obras que Deus já preparou. As coisas boas que você vai fazer não vem de você, vem de Deus que já preparou tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Glória seja dado ao nome de Jesus. Então, quem pode salvar o homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí vem, às vezes, uma pergunta, né? Quem pode salvar o homem? Nós falamos que é Jesus. E aí vem, quem nunca ouviu? Vocês já ouviram essa pergunta? Quem nunca ouviu de Jesus? E aí, como vai ser? O único meio de salvação é Jesus. Quem nunca ouviu falar de Jesus? Como vai ser? E agora? Nós temos um problema. A gente lê a Bíblia e vê que o Cordeiro de Deus está provisionado antes da fundação do mundo, e desde a fundação do mundo ele está morto. É o que a palavra diz para a gente. Então Deus vai revelar para o homem de diversas maneiras. A gente não precisa ter essa preocupação, sabia disso? A gente tem que ter a preocupação de proclamar a partir de agora, de onde nós estamos, com os recursos que nós temos, e aonde Deus está colocando a gente. A gente precisa se dispor para o chamado e o propósito de Deus, como o testemunho que eu ouvi agora, o mês passado, de um irmão que está aqui no Brasil, e até de Curitiba, da nossa igreja de Curitiba, e hoje ele está servindo no norte do país, e ele é um missionário diferente, ele é um piloto de avião, ele pilota um avião, a esposa é médica, ela é do norte do Brasil, ele é aqui de Curitiba, e eles fazem as incursões, que chama, né? Dentro das aldeias indígenas, levando os missionários. A missão dele é só levar os missionários e levar os recursos para lugares que você não pode ir por terra, e às vezes nem por barco, só com avião. E tem essas tribos aqui no norte do Brasil. E ele estava contando um testemunho para mim, e eu voltando agora para a América, eu vou procurar esse casal que está no estado vizinho meu, na Carolina do Norte, americanos. O que eles fizeram? Eles, há anos atrás, jovens ainda, tiveram um chamado de Deus para vir para o Brasil, pregar a palavra para uma tribo que não tinha o alfabeto codificado, eles não tinham o alfabeto como nós conhecemos, o A, B, C, D, não tinha. O que eles fizeram? Mudaram para dentro, são linguistas, estudaram nos Estados Unidos, doutores em linguística, mudaram para dentro da tribo, os dois, eles aprenderam a falar com os índios, eles criaram as letras, eles criaram o alfabeto, eles que fizeram a decodificação de todo o idioma, eles traduziram a Bíblia do inglês para a língua deles e apresentaram Jesus para eles na língua deles. Ensinaram eles a ler. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
aqueles índios não só aprenderam a ler, como começaram a entregar o coração para Jesus. Eles ficaram mais de 40 anos servindo no Brasil, fazendo esse trabalho, quase 50 anos. Levantaram 21 igrejas dentro das aldeias, e agora voltaram já velhinhos para os Estados Unidos, e já estão com quase toda a Bíblia completa para ser impressa na língua desses índios. O irmão não só falou não, ele mostrou o vídeo para nós, e esses dias eles vieram dos Estados Unidos, e chegaram na região, e o nosso querido missionário, Emerson, ele teve a experiência de levar o casal de missionários, e ele gravou a chegada deles de volta na tribo. Aqueles meninos que eram pequenos, que hoje já são líderes na tribo, e os caciques ali, as pessoas, hoje são pastores dentro da tribo, na cultura deles, na língua deles. Olha o poder do evangelho de Jesus, olha o poder da salvação. Falou, pastor Saulo, são 21 igrejas plantadas. Esses índios são crentes, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Não vão estar no meio da nossa comunidade aqui, mas faz parte da comunidade que vai morar no céu de eternidade a eternidade. Em todos os tempos Deus provisionou. Deus provisionou através da consciência do homem. Se a gente ler, por exemplo, o que está lá em Romanos 1, 18 a 20, se tiver, coloca aqui. Se não tiver, alguém lê para nós, por favor. Dentro da consciência do homem, Deus revelou, e o homem tem condições de responder pela fé. Eu já disse para você que a menor porção do evangelho apresentada para cada ser humano deve ser suficiente para que ele creia. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Vou repetir para você, a menor porção do evangelho apresentada para qualquer ser humano deve ser suficiente para que ele creia e responda pela fé. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Sabe mais uma coisa que me ajuda muito? É entender que o nosso Deus é tão justo que Deus não vai cometer injustiça com ninguém. Não se preocupe com quem nunca ouviu, se preocupe em trazer a palavra para que todos possam ouvir. Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O homem tem a característica de tornar a verdade injustiça. O que mais? Coloque para nós lá. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Deus dá a capacidade do homem, mesmo antes de Cristo, de conhecer a manifestação dele. Está aqui, porque Deus o manifestou. Então, diante do Criador, aliás, Deus é o único ser moral no universo, que se ele matar não é crime, você sabe disso. Se você ler a teologia sistemática de Finley, né, aqui você vai ver o que ele diz. Né? Deus é o único ser moral no universo, se ele matar não é crime. Deus é o Criador de todas as coisas, a criatura não vai questionar o Criador. Então, tem algumas coisas aí que são muito profundas, mas aqui de uma maneira simples, porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Olha, interessante entender que Deus vai trazer uma revelação. Versículo 20, coloca para mim, por favor. Olha lá, porque as suas coisas invisíveis, olha só aqui, desde a criação tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Então Deus revelou, mesmo aqueles que não tinham, Jesus não tinha vindo ainda, Deus revelou através das coisas criadas uma condição dele entender a proposta de Deus de religar ele com Deus novamente. Responde para a gente isso aqui. Para que eles fiquem inexcusáveis. Então está tudo certo. A consciência, as coisas criadas, e nós temos o quê? A palavra de Deus. Aí tem eu e você. Nós vamos proclamar. Diga comigo assim: a ignorância não salva ninguém. Porque se a ignorância salvasse alguém, daí ficava fácil. Era só não evangelizar esse povo que nunca foi alcançado, todo mundo estava salvo. Se entrar um missionário lá, metade se converter e a metade não se converter, nós estamos fazendo um serviço para o evangelho, porque a metade que não converteu vai para o inferno. Se a ignorância salvasse, todos iriam para o céu. Não, Deus já colocou, mesmo naquela tribo de selvagens, se nunca chegar o evangelho lá, uma condição, ou nas coisas criadas, ou na consciência, para que eles possam se reverenciar a Deus. E existe diversos testemunhos de missionários que chegaram em tribos, que não tinha chegado o evangelho, e eles observavam como que eles se relacionavam, e tinha uma parte deles, que mesmo sem nunca ouvir o evangelho, já seguiam princípios. Quem que ensinou isso para eles? O soberano Criador colocou uma janela dentro da sua alma, da minha alma, chamada consciência. Nós sabemos quando acertamos e quando erramos. Glória a Deus, glória a Deus. A salvação abrange quais partes do ser humano? Vê se tem para mim aí essa projeção, por favor. Quais são as partes? Nós falamos quais são as partes
abrangidas, nós já falamos, né? Nós já falamos quais são as partes que a salvação alcança de dentro para fora, todo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai providenciar sempre oportunidade para que o homem seja salvo. A minha preocupação hoje é quem está perto de mim, o maior número de pessoas, eu quero perguntar se ele tem Jesus. E quando ele fala assim, eu já tenho, eu estou despreocupado. Porque ele está dizendo para mim que já tem. Você conhece Jesus? Conheço. Você tem? Tem. Irmão, eu vou para o próximo. Eu vou para o próximo. Eu vou mostrar, apresentar Jesus. Eu fui uma vez fazer um treinamento, um discipulado com um grupo de motociclistas nos Estados Unidos. Eles estão em 40 países do mundo, eles evangelizam 200 mil pessoas por ano. E aqueles caras todo feião, com aquelas jaquetas, aquelas coisas ali que você pensa, a maioria deles ali, ou grande parte deles ali, são cheios do Espírito Santo, salvo lavado pelo sangue de Cristo. É só aquela casca feia. E a gente não pode ficar colocando preconceito na vida de ninguém. Se você viaja por aí, você vai ver quanta diferença que há de cultura, de vestimenta, de alimentação. A gente quase morreu tanto comer pimenta na Índia, pelo amor de Deus. A gente pedia sem pimenta nenhuma e vinha apimentado que chegava a amortecer a boca, né? Essas coisas. Aí sabe o que eles disseram? Chamaram a gente do lado e deram um treinamento. Falaram, em 3 minutos no máximo, você tem que ter o teu testemunho de conversão resumido. E tem que ser uma história que cative a pessoa. 3 minutos. É intencional o negócio. Como assim? Como você foi salvo por Jesus? O que aconteceu na tua vida? Teve uma transformação? Sintetiza isso de uma maneira que você tenha condição de compartilhar com alguém. E você chega, porque tem gente que vai dar 2, 3, 4, máximo 5 minutos de atenção. E você teve a oportunidade, como um bom missionário, como um salvo lavado pelo sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, talvez você vai ter muito mais tempo, mas se for só 3 minutos, você não perdeu a oportunidade de mostrar para ele quem é Jesus e o que ele fez na sua vida. E funciona, gente. Funciona. É uma coisa tão maravilhosa que funciona. E eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas em termos de salvação em diversos lugares. Eu estava há um tempo agora, alguns anos atrás, ali na Flórida, participando de uma convenção do Distrito Latino das Assembleias de Deus. E um pastor porto-riquenho estava pregando, e ele estava falando sobre algumas situações quando Deus quer salvar alguém. E ele foi chamado, um pregador muito bom, eloquente, um homem muito profundo nas Escrituras. Ele foi convidado para pregar na Alemanha. E ele morando em Nova York. Em Nova York ele tem 2 aeroportos principais, tem o LaGuardia e tem o JFK, são longe um do outro. E ele chegou num daqueles 2 aeroportos, estacionou o carro, pegou o voo para a Alemanha, foi, pregou lá uns 2 dias, e depois ele tinha que viajar para chegar ao aeroporto e pegar o voo dele para casa, porque ele tinha compromisso. E pregou, Deus abençoou, usou ele lá de uma maneira poderosa, e o irmão que ia levar ele para o aeroporto, encostou, ele entrou no carro, e ali tem algumas autopistas que não tem limite de velocidade, né? É um sonho do brasileiro andar numa pista dessa, né? Não tem limite de velocidade. A gente já andou numa dessa, esse tempo atrás lá. E o irmão, acelerou aquela BMW para ir para o aeroporto. Chegou numa altura, o trânsito tudo parado, tudo fechado, não tinha como passar. E aí eu tenho o meu compromisso, não teve jeito, trânsito parado. Chegou no aeroporto, perdeu o voo. Aí disse, olha, eu preciso voltar para casa, e hoje a companhia aérea tentando ajudar os passageiros ali, e ele ali e tal, e ele disse, olha, tem um voo, mas não é, você precisa ir para qual? JFK? É para o LaGuardia. Ele falou, mas meu carro está lá, é o único jeito que você tem que voltar para casa hoje. E ele aceitou sair nesse voo, e foi embora para casa. Chegou tarde, chegou à noite, nos Estados Unidos, e aí ele tinha que pegar um ônibus para ir de um aeroporto para o outro. E quando ele entrou dentro do ônibus, que faz o percurso entre os 2 aeroportos, só estava ele e o motorista. E aí ele está sentado lá, cansado, né? Atribulado, porque não conseguiu pegar o voo, indo para o outro aeroporto para pegar o carro dele para ir embora. E aí o Espírito Santo falou assim, ei, fala para ele lá que eu amo ele. Eu falei, estou ouvindo um congresso aí, coisa da minha cabeça, né? O Espírito Santo de novo, vai lá e fala para ele que eu amo ele. 3ª vez, vai lá e fala para ele que eu amo ele. Ele levantou, chegou perto do motorista e falou, Jesus te ama. O motorista deu uma freada no ônibus, que ele quase caiu.
como é que é? Eu vim aqui para falar que Jesus te ama. O motorista saiu, travou o ônibus, falou, olha, eu saí de casa hoje, e eu coloquei no meu coração que hoje seria o meu último dia de vida. E eu pedi a Deus que se Ele me amasse de verdade, eu queria ouvir alguém dizer claramente, só para mim, que Ele me amava. E agora você está me dizendo, é a minha última viagem, eu vou entregar o ônibus depois dessa viagem aqui, você é o único passageiro aqui dentro, e você está dizendo que Jesus me ama, eu quero aceitar Jesus como Salvador agora. Aleluia. Aí ele falou assim, irmãos, eu cheguei lá, orou pelo irmão, né, aceitou Jesus, pegou o carro, foi para casa, deitou, disse que sem sono, olhando assim, oh Deus, mas que negócio estranho, né? Que coisa que a gente não consegue explicar. Eu fui lá, obedeci, preguei a palavra, e depois o Senhor fez eu perder o voo. O que é isso? Aí Deus falou com ele assim, olha meu filho, se eu tiver que causar um acidente na Alemanha, atrasar o trânsito lá, para salvar alguém que está clamando por mim, eu vou fazer isso porque eu sou Deus soberano na terra. Deus vai usar a tua vida de maneira poderosa. Deus vai usar essa geração de maneira grandiosa. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a salvação de Deus na sua vida, e essa salvação, ela abrange todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Eu disse para você que a salvação, ela é tão maravilhosa, que ela nos liberta da pena, diga comigo, pena do pecado, poder do pecado, presença do pecado e prazer do pecado. A salvação tirou aquela cédula que era contra você. A salvação limpou aquilo que era contra nós. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. A salvação era tão maravilhosa que ela vai nos afastar da presença do pecado. O pecado não vai ser uma rotina mais para mim e para você, querido. E ela vai nos livrar ainda desse corpo do pecado, desse prazer do pecado. Essa parte eu vou deixar para o Jorge, né? Vai ter um momento que essa salvação vai se manifestar na glorificação do teu corpo para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos ali para frente. Salvação tem valor eterno. É a pergunta que está na apostila aí. A salvação no seu sentido objetivo, isto é, na experiência humana, é expressa em 3 tempos. Diga comigo, passado, presente e futuro. Diga assim, no passado foi a minha justificação, no presente a minha santificação, e no futuro será a minha glorificação. Oh glória, glória a Deus, glória a Deus. A justificação é um processo maravilhoso, que Deus, Ele torna justo o pecador arrependido através de Cristo Jesus. É coisa maravilhosa, olha, é coisa tremenda. Nós vemos que a palavra de Deus, Romanos 5:1, olha o que diz, está aí na projeção, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz por meio de quem? É por Jesus Cristo, irmãos. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, também está aí o texto que nós já citamos para você. Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestarei com Ele em glória. Oh, coisa maravilhosa. Essa palavra, ela é verdadeira, ela é fiel. Recebeu Jesus como Salvador, imediatamente é justificado. Recebeu Jesus como Salvador, imediatamente é santificado. Aí a santificação, a gente precisa só lembrar de uma coisinha, né? E tem um exemplo clássico aí, que é o ladrão da cruz. Aceitou a Cristo ali, reconheceu como Senhor e Salvador. Jesus disse para ele o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi justificado e santificado. Diga comigo assim, santificação posicional. Isso, santificação posicional. O que é isso, pastor? É no momento da conversão, quando Deus olha para o pecador, olha para mim e para você, Ele vê o Filho dele justo, perfeito na frente. Você está justificado por Cristo e santificado para fins de salvação. Só que a nossa vida não termina, nós não estamos na cruz que no ladrão, sim ou não? Vamos continuar vivendo, em nome de Jesus, né? Cumprir todo o plano de Deus aqui. Então no dia a dia vem a santificação, que ela é diária.
essa santificação progressiva na nossa vida. É a santificação progressiva. A posicional te qualifica na hora para o céu. E a outra que é progressiva é o dia a dia. É você querer fazer as coisas que agradam a Deus agora. É por isso que eu disse que tem muita gente entendendo a salvação como medo de ir para o inferno. Irmão, você não é salvo por medo do inferno, você é salvo pela graça de Deus, porque você foi gerado para estar no céu com o Senhor de eternidade a eternidade. Ninguém vai parar o projeto de Deus na tua vida, irmão. Ninguém para o projeto de Deus na sua vida. Você continuar caminhando com o Senhor, ninguém para. Você vai estar com Ele de eternidade a eternidade e cumprir todo o plano e propósito dEle aqui na sua vida. Que males podem advir do descuido da salvação? Diga comigo assim: o pior pecado que o homem pode cometer, o maior pecado do homem, é a incredulidade. A incredulidade é não receber. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele e não condenado. O desejo de Deus não é condenar o mundo, é salvar a humanidade. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você recebeu esse presente? Pode glorificar o nome desse Jesus maravilhoso? E a incredulidade que atrapalha e coloca em risco. Qual é o preço? Qual é o preço ou o valor da salvação para mim? Olha a pergunta. Essa pergunta eu fiz lá no primeiro dia. O que custou para você? Nada. Para você não custou nada. Tem preço ou não? Tem, o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Qual é o valor disso? Quando você recebe um presente de alguém, o que você faz com o presente que você recebe? Você joga fora, tem gente que recebe presente e dá para os outros, sim ou não? Economiza presente, né? Pega um, nem tira a etiqueta, vai lá e já entrega na próxima festa para o outro. Recebe, nem valorizou o presente, já pega o presente, já passa para frente logo. Esse presente aqui, ele é tão maravilhoso, e a gente fala que ele é caro, custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus inocente, morreu, aquela cruz não era para Jesus, era para mim e para você. Ei, o condenado, tem uma canção agora que eu escutei os irmãos cantando esse dia, o condenado era eu, o condenado era você, o condenado éramos nós, mas Ele tomou o nosso lugar, presente, dom gratuito de Deus. E a pergunta é, o que eu estou fazendo com esse presente que eu recebi? E essa é a minha proposta aqui, é que você saia daqui com essa pergunta. Ô pastor, você não sabe, eu sou um crente fervoroso, eu oro, eu jejuo, eu oro em línguas, eu tenho dons espirituais, eu sei os textos da Bíblia de cor e tudo mais, maravilhoso, está preparado. E que mais? Pastor, na minha família todo mundo está evangelizado, louvado seja Deus. Pastor, no meu trabalho todo mundo está evangelizado, louvado seja Deus. Na minha rua não tem um, já falei com todos. Ah, no meu serviço? Não, a gente se encontra, e nós brasileiros somos bons para resolver problema político, para resolver problema de futebol, tudo a gente resolve. E lá na América é igualzinho, a gente vai daqui e leva essa mesma condição. E a gente começa a dar opinião lá no governo americano em tudo. No jogo de futebol americano, em tudo. Porque se tivesse colocado fulano, o ciclano, e a gente às vezes perde a oportunidade de mostrar Jesus Cristo, o bem maior que nós temos, a nossa salvação, e glorificar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O papel da Trindade na salvação, nós já falamos aí que Deus, o Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo Salvador, e o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado. Ele que faz esse trabalho tão maravilhoso. E na salvação nós temos alguns elementos atuantes na salvação, e você tem na sua apostila aí, elementos atuantes da salvação. Você tem ali, o arrependimento, tudo começa com arrependimento. A pessoa que não acha que é pecador, e às vezes a gente conversa com pessoas, você deve ter pessoas assim, que você conversa com ele fala assim, olha, eu não roubo ninguém, eu trabalho, eu não falo mal da vida de ninguém, eu pago meus impostos, eu não me meto em confusão, não é possível que Deus não vai ter misericórdia de mim. Alguém já viu gente assim? E nós ainda às vezes entramos juntos, sabia? A gente fala assim, fulano de tal é tão bonzinho, só falta ser crente, falta tudo, irmão. Se falta receber Jesus como Salvador, falta tudo. Porque sem Jesus ele não vai para o céu. Então o arrependimento é a primeira condição, e a gente precisa demonstrar isso com jeito. O Espírito Santo é tão maravilhoso que através da palavra, ele consegue nos levar a mostrar isso para as pessoas. Depois vem a fé,
depois vem a conversão, vem a justificação, vem a adoção, a santificação e a glorificação. São pontos que nós falamos aqui nas nossas falas e que eu tenho certeza absoluta que você vai seguir estudando isso em nome de Jesus, crendo pela fé, pregando a palavra e vendo as pessoas se converterem. Aí acho que faltou regeneração. Você pode, na tua apostila acredito que está, só não está aqui. Aí tem a regeneração, que é o seu espírito, ele estar ativado diante de Deus, ele ser novamente colocado para viver e viver diante do Senhor. Essa adoção, eu quero dar só um ênfase aqui para a adoção, essa condição que nós temos na salvação, que humanamente falando, a adoção é o processo pela qual a criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer à mesma. Esse processo legal resulta em a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio de quem o adotou. Nós saímos com a salvação da condição de criar. Todo mundo é filho de Deus, já ouviu por aí? Todo mundo é filho de Deus. E aí a gente está do lado e a gente concorda. E eu digo, não, a princípio todo mundo é criatura. João no capítulo 1, começa no versículo 11 a seguir, veio para os que eram seus, os seus não receberam, versículo 12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus por adoção através de Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. Você pode glorificar porque você tem a herança eterna. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Em Cristo Jesus nós temos essa entrada pela graça de Deus. Aleluia, aleluia. Glória seja dado ao nome de Jesus. Glória a Deus. E aí nós temos, um pouquinho mais à frente, nós vamos ter aí o ponto 4. O ponto 4, ele fala sobre a predestinação. Ele fala sobre a predestinação. Predestinação. E quando fala em predestinação, o meu coração se alegra muito. Falou em predestinação, a gente fica muito feliz. Quantos aqui são predestinados para a salvação? Deixa eu ver. Olha só. Quantos aqui não foram predestinados para a salvação? Deixa eu ver. Olha, ninguém levantou a mão. Que classe inteligente. A predestinação, irmãos, bíblica, ela é a coisa mais poderosa que existe. Deus já providenciou o meio. E a gente pode usar algumas ilustrações. Uma delas é você pensar em um trem. Pode usar outro veículo, mas um trem. Vamos pensar em um trem. O trem, ele vai ter um destino. Deus colocou os trilhos da terra para o céu. Colocou a direção. Esse trem, ele só tem uma direção, o céu. E ele é a predestinação de Deus para a salvação. Todo mundo, esse trem vai parando nas estações, tem gente que entra e tem gente que sai. Já viram o trem? Toda estação, tem gente que entra, tem gente que sai. Entrou e permaneceu, chega no final, está predestinado. O trem só tem um destino, é a salvação com Deus. Essa é a predestinação bíblica. É a provisão de Deus para salvar o homem através de Cristo. Toda a humanidade está predestinada a ser salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí Romanos 8, 28 e 29, a gente pode ler o texto que diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus tem um decreto de chamado para todos os homens, de salvação para todos os homens. A palavra dele diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, você é predestinado? Eu sou, você é, nós somos, eles são. Todos somos predestinados para a salvação com Deus através de Cristo Jesus. E olha o que diz o versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus é que a gente se pareça com Jesus a cada dia. Vocês já leram aquele livro do Max Lucado, que ele conta o testemunho, que ele, depois que começou, que ele virou um best-seller, né?
ele está ali em Santo Antônio, no Texas, e pastor, e começou a escrever. Deus deu um dom poderoso para ele, começou a escrever, e tem coisa que Deus dá para a gente, se a gente não cuidar, a gente exalta mais o dom do que o Deus que deu o dom para a gente. Irmãos, o que Deus quer é relacionamento comigo, com você. O dom que Ele te deu é uma ferramenta. O chamado é só uma desculpa, irmão. Olha, o principal é a comunhão com Deus. Deus não vai olhar a conta bancária de ninguém, eloquência de ninguém. Deus não se impressiona com a pregação de ninguém, com o dom de ninguém. Aliás, ninguém vai impressionar Deus com nada. O que vai chamar a atenção de Deus é quanto do Filho dele há em nós. E aí o Marcos Lucado disse que estava se achando, porque muitos convites e best-seller, vendendo milhões de livros no mundo inteiro, traduzido para muitos idiomas. Ele teve um sonho. E à noite ele teve um sonho que ele tinha ido para o céu. E estava numa fila. E nessa fila, quando chegava na frente de Deus, Deus falava uma coisa para cada pessoa. Falava algo para cada pessoa. E falava algumas coisas assim, e a pessoa saía e tal. E está chegando a vez dele, ele está ficando ansioso, porque ele queria saber o que Deus ia falar para ele. Aliás, Marcos Lucado. E chegou na frente de Deus, na hora que parou, Deus ficou olhando para ele e não falava nada. E não falava nada. E ele está ali. E ficou aquele clima meio sem graça, né? Porque ninguém falava nada. De repente, Deus, o senhor não vai falar nada para mim? O senhor falou, para todos que passaram, o senhor falou alguma coisa? Não, Marcos, eu estou procurando alguma característica do meu filho em você e não estou conseguindo identificar. O desejo de Deus que a salvação seja um veículo que nos conduza à figura de Cristo, ao modelo de Cristo, a cada dia que a gente viva nessa terra, para que o nome de Deus, através da minha vida, da sua vida, seja sempre glorificado. Então a imagem perfeita é Jesus, o modelo perfeito é Jesus. Nele tem toda a suficiência, nele tem todo o poder, nele tem todo o recurso. Ele é o caminho, ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso rei que voltará para nos levar para a sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a gente olha essa palavra predestinação, está na tua apostila, ela vem do grego prorizo, e aparece 6 vezes no Novo Testamento, uma vez traduzida por ordenou antes. O que Deus já preparou é a predestinação, a salvação para todos os homens que aceitarem entrar nesse veículo rumo aos céus. Nós não podemos confundir, e mais à frente você vai ver aí, que nós temos um problema, que é a questão do fatalismo versus a predestinação. Nós vamos ter a questão que não vou dar tempo de entrar aqui, mas é um pouquinho mais à frente, está ali no ponto 5, olha lá, é possível a perda da salvação? Olha uma pergunta, um pouquinho para frente, e aí você vai ter um problema, que está desde o século V acontecendo. O Agostinho falou que depois que a pessoa recebe Jesus, não perde mais a salvação, e nós estamos com um problema sério hoje em dia, porque você tem correntes que defendem com todas as forças, que uma vez salvo para sempre. Mas quando você começa a olhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você não consegue ter embasamento para isso. Você não consegue ter embasamento para essa parte da teologia. Olha só o que está dizendo, eu coloquei aí alguns textos para mim e para você, que a Bíblia vai dizer, e está ali, eu não sei que página está para você, mas o assunto à luz das Escrituras, encontraram? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. João 15, 6. 45, olha na página 45 lá. Letra B, se é que permaneceis na fé. Olha lá a letra C, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Se negligenciarmos tão grande salvação, se de fato guardarmos firme a fé até o fim, a confiança, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas tem um condicionante, se. E aí a gente vai ver correntes por aí defendendo. Lá em Atlanta chegou um movimento que, além de tudo, eles têm a super graça junto ainda, que você pode aprontar o que for. O ministro de louvor estava ministrando no pequeno grupo dessa nominada igreja, e do lado estava o copo dele de uísque, ele tocando aqui,
E ele tomando. Aqui é água. E aí, uma pessoa da nossa igreja estava fazendo uma visita e falou, achou estranho, chegou perto depois e falou assim, vem cá, o que é aquilo? Ele falou assim, é uísque. Ele falou, mas você está ministrando aqui no pequeno grupo, tomando uísque? Ele falou, e o que tem? Ele falou, achou absurdo para a gente. Alguém acha absurdo isso ou não? Deixa eu ver. A gente acha absurdo, né? Não, isso é tudo normal, gente. Vocês estão vivendo uma prisão, olha só. Olha o que o diabo está usando, distorcendo princípios que a gente não mexe na palavra de Deus, que está muito claro, não precisa ser um exegeta de grande magnitude, não precisa ser um professor de teologia sistemática para entender o que a palavra está dizendo, querido. Então a gente precisa guardar bem o que a gente tem, para que ninguém tome a nossa coroa. Guarda até o fim, é o fim que vai contar, é a chegada, e você vai chegar bem, não é pela tua força, não é pela minha força, é pela graça de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos levar até aquele dia, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, Deus está salvando, irmãos, Deus está salvando. Olha o que diz João 15:6, olha lá, ó. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e ardem. Diga comigo assim, Deus sempre salvou, continua salvando, e vai me usar, para salvar muita gente ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor está salvando e continua. Esses dias, nós tivemos um testemunho muito bonito. Nós estamos com uma MSBN lá nos Estados Unidos, a mais bebezinha é no estado do Havaí. Nós já somos uma igreja lá no Havaí, tá? Glória a Deus, os irmãos já estão até usando um templo americano lá, glória a Deus. Temos um grupo de irmãos que nos ajudaram a plantar a igreja em Seattle, no estado de Washington, é a maior igreja dentro da MSBN, dentro dos Estados Unidos, depois de Atlanta. Hoje, dentro de Atlanta, nós estamos com a igreja sede, com o campus, que era o local antigo, e agora nós abrimos um terceiro lugar, e como Deus é maior interessado em salvar almas, todos os lugares estão crescendo para a glória do nome de Jesus. E esses irmãos lá, de Seattle, que estão 5 horas de voo da gente, 5 horas de voo, eles foram mais longe ainda, foram lá para o Havaí, e foram num grupo, eles são aqui de Curitiba, e eles foram família, já chegaram em 10 pessoas lá, começaram a fazer os pequenos grupos, evangelizar, para plantar a igreja. E ele esse dia me chamou, ele é jovem, bem jovem, o Daniel e a Taimara, e ele falou, pastor, eu tenho que contar um testemunho para você. E ele estava preparando um pequeno grupo, e ele preparou uma palavra, e ele falou, eu vou falar hoje sobre José, no pequeno grupo, vou falar sobre esse personagem bíblico, vou pregar sobre José. E ele já tinha preparado um pouco ali, e quando foi chegando mais perto da hora da reunião, o Espírito Santo falou, não fala sobre José, muda para Samuel. Falei, mudar tudo agora, senhor? Muda para Samuel. Ele correu lá, abriu a Bíblia, ajeitou, e ele tinha feito convite para uma pessoa, encontrou uma pessoa lá, um brasileiro morando ali, trabalhador, amigo, vamos na minha casa, o que é? É uma reunião de oração, é um pequeno grupo, irmão, você tem que ter sabedoria para cobrir o anzol de todo jeito, porque se você apresentar a mensagem, o Espírito Santo faz o trabalho dele e as coisas vão acontecer. E aí o moço tinha passado o dia inteiro ouvindo um audiobook, ouvindo um livro, e o livro era sobre Samuel. Aí o moço falou assim, eu vou ver se esse lugar é lugar de Deus mesmo, e se for, vou entregar minha vida para Jesus, se chegar lá e falar sobre Samuel. O Espírito Santo tinha feito o quê? Avisado para o Daniel preparar sobre Samuel. E chegou lá, o Daniel toca muito bem, tocou o louvor e tal, e chegou na hora da palavra e falou, irmãos, olha, eu tinha preparado sobre José, mas eu não sei porque o Espírito Santo mandou eu falar sobre Samuel. O moço deu um pulo, caiu de joelho e falou assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Deus está nesse lugar aqui. Isso é coisa que aconteceu agora. O Espírito Santo vai te usar, você vai se dispor, e a salvação que está aí ativa vai te impulsionar com muita paixão de falar da beleza de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Deus, da graça manifestada através de Cristo e do destino eterno daqueles que receberem Jesus como Salvador diante de Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir para você estar em pé um pouquinho. Quero pedir para você estar em pé. Eu disse que eu ia fazer um convite aqui.
Eu falei no primeiro dia e eu vou cumprir a minha palavra. Antes, eu estou falando de graça, né? Estou falando de salvação é presente, e eu trouxe um presente para você. Agora quem vai me ajudar, por favor, entrega um presente desse aí que a gente combinou, por favor, um para cada um. Está aí, ó, o presente está aí, entrega um para cada um. Eu não prometi para você, ninguém prometeu para você, mas você está recebendo, e é de graça. Você pode pegar esse presente, pode não pegar, você é livre. Se você pegar, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, você pode usar ele, né, porque é até comestível. Você pode comer esse presente e está tudo bem. Você pode usar esse presente como uma desculpa para levar para alguém, entregar e falar que é de graça e a partir dali pregar o evangelho para essa pessoa, você que sabe. Mas que Deus vai te dar criatividade para você pregar o evangelho, vai. Que essa semana você vai ser incomodado e vai vir na tua frente, a condição vai. E você vai testemunhar o que Deus vai fazer essa semana. Você vai ver como tem gente sedenta por Jesus. Você não vai chegar falando assim, vamos para a minha igreja. Não. Deixa eu te apresentar o quê? Eu quero te apresentar a graça de Deus, o amor de Jesus. Eu quero falar, você já está salvo? Como assim? Fala da salvação para essa pessoa. Fala do plano de Deus para essa pessoa. Fala do que Jesus fez em você. Quem é Jesus para você? Demonstra compaixão para essa pessoa. E você vai ver que as pessoas estão sedentas. A pessoa que me entrevistou hoje, no intervalo, ele estava com a voz embargada de ver testemunhos, de ver o que Deus fez na vida da Rosângela, de ver o que Deus está fazendo na vida da igreja. Ele começou a me fazer pergunta, e eu comecei a responder. Ele falou, eu não sabia que a igreja de Guarapuava tinha um trabalho tão abrangente no mundo. Falei, pois é, meu amigo. Ele falou, olha, domingo cedo eu estou lá na igreja, viu? Eu falei, você é muito bem-vindo para vir ouvir a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, 10h30 eu estou lá. Eu falei, eu vou estar lá também, né? Nós vamos estar juntos lá, vai ser um momento poderoso. Então você vai receber esse presente, e aí você pode guardar ele. Não, eu quero só pedir para você não usar ele agora, aqui dentro, e também a embalagem dele você não jogar em lugar nenhum aí. O cristão deixa o lugar melhor quando ele sai do que estava antes. Ontem eu saí ali, eu vi garrafa de água jogada ali dentro. A pessoa trouxe a garrafa de água, tomou água e não levou a garrafa embora. Nós cristãos, não, a gente deixa o lugar muito melhor do que quando a gente chegou. Nós somos pessoas excelentes, nós somos luz do mundo, sal da terra, nós somos referência. A gente chega com pequenas ações e as pessoas vão começar a olhar o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você é excelente, você tem graça de Deus, você está treinando para morar no teu lar celestial, eterno, perfeito com Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu quero orar, antes de passar o microfone aqui. Já está dando meu horário, já deu meu horário. Eu quero entregar o microfone. E a minha proposta é simples. Se tem alguém que precisa de uma oportunidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, mas escola bíblica, todo mundo já não é crente? Responda por você. Responda por você. E eu não tenho nenhum problema se não vir nenhuma pessoa aqui na frente. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas se tem alguém que sente necessidade, primeiro, de entregar a sua vida a Jesus, receber Ele como o único e suficiente Salvador, esse altar vai estar aberto, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esse é o primeiro convite. Ou, se você sente-se afastado, eu estou longe, eu preciso me reconciliar, eu não tenho convicção da minha salvação, eu não tenho. Eu não sei se o arrebatamento acontecer agora, se eu vou subir ou não. A Bíblia nos dá essa condição de ter essa certeza. Lembra que não é mérito, ninguém, o mais poderoso aqui, não teria condição de levantar 10 centímetros do chão. Mas o poder do Espírito Santo transforma o pior pecador e arrebata para o céu. Então, aqui ninguém vai julgar ninguém, não tem ninguém melhor que ninguém. Estamos todos debaixo da graça de Deus. Aqui nós estamos com o coração cheio de misericórdia e compaixão para orar uns pelos outros. E se tem alguém que precisa receber essa oração, reconciliando ou recebendo Jesus como Salvador, quero ter essa certeza, recebendo Ele como meu Senhor e Salvador, ter convicção que estou justificado diante de Deus. Se você quer fazer isso, precisa fazer isso, o altar está aberto para você. Nós vamos ter a maior alegria em orar por você agora, como corpo, como família, como a sua família espiritual, em nome de Jesus.
Essa é uma decisão pessoal. Essa é uma decisão corajosa. E eu só tenho uma saída aqui: oportunizar você. Vira para quem está do lado e fala assim: tá tudo bem? Fala assim, ó: se você precisar, eu vou com você lá na frente. Pode perguntar. Isso. Aí já dá coragem para o outro. A gente está falando do destino eterno da nossa alma. Tá tudo bem? Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, que está o teu filho, está caminhando na tua presença, está vindo diante do teu altar. Ele vem diante de ti, Senhor. O Senhor faz o que nós não podemos fazer. O Senhor tem o que nós não temos, Senhor. Então agora vem a sua graça maravilhosa sobre ele, de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. Oh, Senhor. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado por nos encontrar, Jesus. Obrigado por estender as suas mãos sobre nós. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia e graça. Oh, poderoso, obrigado. Eu oro com meu irmão agora, Senhor. Nós oramos como igreja, Senhor. Venha o teu favor, venha a tua graça, Senhor, sobre ele agora. Venha a tua bênção sobre ele, Senhor. Venha a tua convicção poderosa sobre a vida dele, Senhor. Ajude-o, Espírito Santo, que ele possa seguir fazendo a tua vontade, o teu querer, vivendo o teu plano, o teu propósito, glorificando o teu nome, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. A tua maravilhosa graça, Senhor. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor estendeu a tua mão para nós. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Ele, é tudo para Ele. Ele que nos salvou. Aleluia. Ele que nos comprou. Glória a Deus.